Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias, e vamos então aqui acompanhar a nossa aula. Então nós estamos aqui com a aula de número 6. O objeto de conhecimento é o processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, o Estado, o poder, a democracia, o autoritarismo, patrimonialismo, populismo e por aí vai. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E o detalhamento, vamos falar de política e o engajamento e militância na transformação da sociedade. Então, feita essa apresentação da aula, vamos agora começar para valer. Vamos lá. Muito bem, nós vamos falar então de política, falar um pouco dessa dimensão da nossa vida. Aristóteles falava que nós todos somos seres políticos. Então, nós vamos ver aqui, dentro da política, um tema chamado engajamento da política. O que seria esse engajamento na política? Se refere à participação ativa do cidadão em atividades políticas. Então, além de votar, você pode também ser candidato, você pode protestar, você pode envolver em discussões políticas. Tudo isso está relacionado, então, com engajamento político. Além disso, pessoal, é essencial a gente olhar para a democracia. A democracia é o governo do povo, pois garante que as vozes da população elas sejam ouvidas e consideradas nas decisões governamentais. É por isso que engajamento é participação. E falando de participação, que tipo de participação é essa? Não é só votar, ir lá no dia da eleição votar, mas também é uma participação ativa. Ou seja, você tem que participar de uma forma mais concreta, mais diretamente ali, que isso ajuda a fortalecer a democracia. Então, promovendo o quê? Promovendo a transparência, promovendo a responsabilidade e também a representatividade do governo. Nós não podemos eleger candidatos e deixar eles ficarem, esquecer deles lá. Nós temos que acompanhar, nós temos que monitorar, nós temos que cobrar as promessas que são feitas, não é verdade? Isso é busca de transparência, isso é busca de responsabilidade e faz parte desse engajamento político. Vamos ver aqui, para facilitar um pouco a nossa compreensão, alguns exemplos de engajamento político. Então, nós temos movimentos estudantis, para quem é estudante, movimentos sociais, que são amplos, são vários movimentos sociais, como um bem conhecido, um dos primeiros no Brasil, muito forte, muito ainda atuante, que é o MST. Nós temos a participação dos conselhos, tem conselho de saúde, tem conselho de educação, tem vários tipos de conselhos que acompanham todo o movimento dessas áreas para a população. Um orçamento participativo, saber quanto é de recurso que o governo vai ter para atuar, para gastar durante aquele período. Então, são alguns exemplos que nós precisamos nos engajar politicamente para a gente poder, então, acompanhar e levar as mudanças que nós precisamos. Senão, passa anos e entra anos, e nós vamos ficar só assim, Nós vamos estar ali gritando, vamos estar ali nos envolvendo, mas se a gente não realmente também acompanhar, não for realmente para o campo, nós não vamos ver esses resultados acontecerem. Então, é importante a participação e engajamento político. Vamos conhecer um pouco agora da história de tudo isso. Então, a militância política ela tem suas razões de existir. E ela tem raízes profundas nos movimentos operários do século XIX. Então, foi essa classe de trabalhadores nas empresas, nas indústrias, que começaram a surgir os primeiros movimentos e a primeira ali, as militâncias dentro desses grupos de operários.
Então, isso vai evoluir e vai incluir uma ampla gama de causas sociais e políticas, em torno do mundo do trabalho, devido à exploração do trabalho, né? Um filósofo, um pensador, Karl Marx, ele vai fazer essa leitura, né, indo contra toda a teoria dos economistas clássicos, né, que não olharam para dentro da fábrica, eles olharam apenas com a ótica do patrão, a ótica, né, do dono das fábricas. E aqui, então, quando começa a olhar para dentro das fábricas, o chão da fábrica, muitas pessoas vão percebendo as explorações que tem ali e começa a militância, os movimentos ali. Então, nós temos também aqui, é claro que começou lá com os operários, né, na indústria, mas também nós temos movimentos sociais e políticos, hoje, que foram criando durante a história, né, através das lutas. O movimento feminista ganhou força, o movimento que hoje nós chamamos de LGBTQIA+, o movimento negro, né, nós temos aí também o papel dos povos indígenas. Então, nós temos vários, né, grupos aí, né, que estão na luta, na militância pelos seus direitos, né, que foram povos, né, grupos que foram esquecidos muitas vezes na história e muitas vezes até explorados, muitas vezes, né, totalmente realmente rechaçados, né, do mundo social, econômico e cultural. Então, essa luta, mais uma vez, aqui sim, né, esses movimentos, tudo que nós conseguimos hoje de direitos, pessoal, não caiu do céu, e agora nós temos leis trabalhistas, agora nós temos salário mínimo, agora nós temos escola pública, saúde pública, o SUS. Tudo isso é luta, foi fruto de lutas, né? Porque a maior parcela da população brasileira, ela é uma população de trabalhadores, né? Então é preciso nunca esquecer disso. Outra coisa também são os impactos, né, que foram gerados aí na militância e na sociedade, né, que tem sido fundamental para a transformação das leis. Então, o movimento tem que gerar impacto para que possa ser transformado, uma ideia ser transformada em lei, em política pública, né, uma percepção mais social, que promova realmente mudanças significativas nessas áreas, né? A área da educação, a área da saúde, a área da segurança são as que mais, né, têm recursos, geram recursos. Então, tem que ter um olhar mais, né, focado ali. Mas tudo isso aí, né, como foi dito, é graças a isso aqui, ó, a movimentos, a greves, a lutas, né? Então, as mães que vão, né, para as ruas também, os trabalhadores, né? Então, vários movimentos que vão, então, exigindo seus direitos quando eles são lesados, né? E aqui tem um ponto fundamental, que é a nossa forma de participação política. Como é que nós podemos participar? Poxa, o senhor está falando aí de várias questões, mas como é que eu posso participar disso? E aqui nós temos algumas formas de participação política. Vamos conhecer aqui, ó, a participação eleitoral, que nós já falamos aqui. O cidadão brasileiro tem direito a votar. Na verdade, é uma obrigação, né? E também ele pode ser eleito, você pode ser candidato para ser eleito em cargos públicos, né? Então, a participação eleitoral é uma forma de engajamento político. Outra forma também, movimentos sociais, né? Então, o grupo que se sente ali, um grupo de mulheres, um grupo de idosos, então um grupo de pessoas, né, de negros, de indígenas, podem participar protestando, exigindo seus direitos quando são lesados, né? Com campanhas, organizações, né, não governamentais, que são as ONGs, que recebem recursos, né? E lutar por uma causa. Normalmente os movimentos sociais, eles lutam por uma causa. Movimentos sem terra, lutam pela moradia, né, pela terra, para plantar, né? Então, cada movimento ele tem a sua bandeira de luta, né, porque existe um déficit muito grande de habitacional no Brasil e também, né, um déficit do grande latifúndio. Então, tudo isso aí, os movimentos sociais estão lá para chamar a atenção, porque muitas vezes cai na mão de pequenos grupos e a grande maioria das pessoas não tem um pedaço de terra para plantar, para viver,
né, e seguir a sua vida trabalhando. Outras formas ainda, nós vamos ver aqui, outra forma é a participação em conselhos e fóruns. Conselho de educação, nós temos fóruns também. Quando eu falo educação, é porque é a nossa área aqui, mas nós temos vários outros campos. Em todos os campos existem conselhos e fóruns. É bem verdade que durante alguns anos atrás aqui, há bem pouco tempo, eles foram todos eliminados, né, por políticas de governo. Mas hoje estão voltando novamente e são fundamentais para que haja, né, ali monitoramento, né, da sociedade, em torno, por exemplo, das queimadas, em torno né, da segurança pública. Né? Então, são fóruns que discutem, né, os problemas da sociedade. E esse engajamento político também, nós estamos falando aqui de uma maneira mais tradicional, mas se nós formos olhar também para a evolução, para a tecnologia, nós podemos falar hoje do engajamento político agora na era digital. Olha só, né? Somente a juventude de hoje, né, que vive, respira, já nasceu hoje respirando essa era digital. Como é que se dá, então, esse engajamento? Como é que a gente pode pensar a era digital? Olha só, nós temos hoje o que nós chamamos de redes sociais. Né? Essas redes sociais, né, vocês sabem que são várias redes. Né? Onde tem grupos, né, reunidos ali, WhatsApp, Instagram, Facebook e outros que vão surgindo, né, uns já desapareceram. Então, as redes sociais elas são ferramentas poderosas para organizar protestos e campanhas. Por quê? Porque ela permite a rápida disseminação da informação. Então, para você reunir um grupo de pessoas numa praça, que também é importante, né, demora muito mais do que você reunir outras centenas de pessoas numa rede social. Então, as redes sociais hoje, elas são importantes para uma mobilização. E também, pessoal, além das redes sociais, nós temos também campanhas políticas online, né? Que utilizam a internet para alcançar eleitores, arrecadar fundos e disseminar suas mensagens. Tudo isso aqui seria muito bom e interessante se não houvesse aí, no meio de tudo isso, alguns problemas que foram surgindo, né, devido ao mau uso desse recurso, né, da era digital. Então, nós temos aqui no campo da militância, do engajamento político, hoje nós temos o que nós chamamos de fake news. Né? As fake news, que são falsas informações ou desinformações. Então, durante aí, veio uma era agora de campanhas políticas, trazendo fake news, né? Criando mentiras, robôs, né? Para ganhar voto, para comprar voto, para enganar, entrar na mente das pessoas, né, e jogar informações erradas. Então, nós temos que estar muito atentos hoje, se você quer se engajar politicamente, né, ou se você segue uma rede social, acompanha, você tem que estar muito atento para o que nós chamamos de fake news, que nada mais é do que mentira, tá, pessoal? Isso aí é porque é uma palavra bonita, americana, né? Mas, na verdade, é mentira, é falsidade, tá? É isso que quer dizer, que pode influenciar negativamente, né, a opinião pública, né? E o processo democrático, né, pode ser aí, né, também comprometido, né? Quando nós temos aqui um momento importante, nós podemos, né, estão duvidando das urnas eletrônicas, do voto, isso aí coloca em risco o processo democrático, né? Durante anos o Brasil elegeu e elege pessoas através, né, de urnas eletrônicas, né, que tem todo um acompanhamento, um aparato. A gente tem que ler, acompanhar tudo isso, né? Porque joga uma fake news e todo mundo vai na onda, né? Então tem que ver. E fake news é crime, viu? Hoje ele é crime. Isso prejudica o processo democrático. E para isso nós temos também a questão da cidadania. Aqui, pessoal, não importa aí qual vai ser o meio, mas a cidadania é a participação popular. Então nós temos que ter uma educação política para a cidadania. E não é dizer que os jovens são os cidadãos do futuro, não. O jovem ele é o cidadão de hoje. Agora, o jovem já é um cidadão. Então, nós temos que sempre pensar nisso.
E qual a importância da educação política? Ela é crucial para os cidadãos compreenderem o quê? Que há um sistema político e que nós temos direitos e deveres nesse sistema e que possam participar de maneira informada e eficaz, justamente para evitar as fake news, as coisas que estão lançadas aí para desinformar, para enganar as pessoas. Então, a educação política vai nos colocar nesse campo, de que nós temos direitos e deveres e que nós temos que conhecer esses direitos e deveres. Isso é fundamental, também, a gente procurar conhecer. E onde é que nós encontramos isso? Onde é que nós podemos encontrar? Então, é claro, você tem que conhecer a Constituição Federal, conhecer as leis dos municipais, as leis estaduais. Então, está tudo ali. Existem também programas que incentivam e promovem a educação política nas escolas. É importante ter esse instrumento também. A escola ela é fundamental nesse processo. Nas comunidades, preparando o cidadão para quê? Para o engajamento ativo, e não para desarticular os movimentos. Então, nós temos que estar atento para... Tem políticos e políticos, tem políticas e políticas. Então, quer analisar aí o que os partidos políticos trazem, Às vezes tem político falando de coisas aí que ele vai fazer pelos povos indígenas, pelos movimentos LGBTQIA+, pelos negros, mas lá no programa político deles lá é tudo o contrário, Então nós temos que acompanhar para ver, faz parte dessa educação política. E também as iniciativas educacionais, que são justamente os casos que estão aí, de sucesso em diferentes países, que pode fornecer modelos de inspiração para a implementação de programas eficazes. Então, nós temos aí, só olhar para muitos países, Claro, nós somos um país subdesenvolvido, então nós temos muito aquém de muitos programas e projetos, mas é importante a gente ver aquilo que é bom, que dá certo em outros países, e também a gente aplicar aqui no nosso país, para que dê certo para todos. Isso é cidadania e educação para a política. E outro tema importante também, dentro desse contexto do engajamento político, da militância, são os direitos humanos e engajamento político. Os direitos humanos são muito mal interpretados. Há grupos de pessoas também que difundem ideias falsas, ideias errôneas para enganar sobre os direitos humanos. Os direitos humanos é o direito do ser humano. Está dizendo direitos humanos. Não importa a sua condição. Então, nós temos que estar atentos quando nós ouvimos falar certas coisas, tá bom? Então, vamos ver aqui a relação entre direitos humanos e política. Vejam bem aqui, a política ela pode tanto proteger quanto violar o direito humano. Olha, sabiam disso? Dependendo das ações e políticas adotadas pelos governos. Nós temos políticas de governos e políticas de Estado. Então, nós temos que estar atentos se aquilo é uma política apenas para aquele momento do governo, para ele ganhar um voto, ou se é uma política que todo governo ele pratica, ele atua com aquela política. Alunos na universidade, alunos, criação de institutos federais, criação, então tudo isso aí de escolas, ampliação, recursos destinados para a educação, tudo isso aí está ligado com essas questões aqui. E quando o governo não faz isso, ele viola esse direito, ele retira isso. E os movimentos de direitos civis, nós temos também esses movimentos também, que são históricos, contemporâneos, estão muito atuais. Então nós temos, só para a gente aqui lembrar, os movimentos que foram criados pelos direitos civis nos Estados Unidos. Vocês sabem que os Estados Unidos é um país complexo, virou uma superpotência, e hoje está vivendo uma crise profunda. Então lá dentro também
A gente pensa, país de primeiro mundo, uma superpotência, mas lá dentro também tem trabalhador, tem operário, tem pobres também, pessoas que também estão ali, né, precisando também de seus direitos. Então lá também tem luta para garantir e expandir os direitos humanos. Tá certo? Porque a gente não conhece muito a realidade de outros países, né? Outra coisa também importante são os casos de sucesso na defesa desses direitos humanos. Então nós temos aqui políticas e ações que promovem o quê? E que promoveram, né, que já foram executados, né? Os direitos humanos podem servir de inspiração e modelo para futuras iniciativas. Então, quando a gente fala aqui de direitos humanos, nós estamos falando do direito da pessoa a ter o que comer, alimento, a pessoa ter, né, uma escola, a pessoa a ter a sua vida preservada, independente de quem seja ele. Não é verdade? Todo mundo que erra tem que ser punido pelo crime que fez. Para isso existem as leis, a legislação. Qualquer crime que uma pessoa, um cidadão cometa, ele é julgado por isso e ele tem que ser punido por isso. Não é para você lixar a pessoa na rua, está errado. Não é para você jogar a pessoa numa prisão e deixar lá ela jogada, passando fome, doente, né? Então não é assim, sendo violentada, Tem direitos humanos, pessoal. Agora ela tem que cumprir, tem que pagar sim, com o seu erro. Então, nós temos que fazer essa correção aí. Nós temos que olhar com essa sensibilidade também. Não é verdade? Porque tem muitas pessoas presas hoje que não são criminosos, que não são pessoas bandidas, né? Que não estão em nenhuma facção, que não estão em nenhum tipo de movimentos do mal, mas por alguma fatalidade da vida caíram lá dentro. E aí? Tem que ser tratado. Então é muito complicado, né, a gente falar sobre direitos humanos, mas preservação da vida, isso é o ponto. E a nossa juventude, pessoal? Vamos aqui falar agora um pouco da juventude e da militância, né? Nós temos muitos jovens no Brasil. Então vamos ver aqui qual é o papel do jovem na militância. Trazer novas perspectivas, um fôlego, uma energia nova para o processo político. O jovem precisa voltar a ter utopias. Né? Nós estamos vivendo uma distopia, né? Voltar a ter utopia, ter uma causa para ele lutar, um ideal para ele buscar. Né? Muitos jovens estão perdendo o sentido da vida. Então nós temos que estar atento que o jovem é fundamental porque ele tem energia, ele tem ousadia, ele tem força. Né? Então nós temos que aproveitar e investir muito na juventude. Outro ponto importante aqui também são os movimentos juvenis, né? Então nós temos aí vários grupos, nós temos aqui esses exemplos aqui, mas aqui mostra, nós temos os movimentos estudantis, né, dentro das escolas, nas universidades, que mostram o poder e a influência da juventude na política. Então o jovem não pode dizer que não gosta de política. Ele está negando a sua essência. Você não gosta de certos políticos, você não gosta de corrupção, você não gosta de politicagem, é uma coisa. Agora, política, não. Nós temos que estar cada vez mais envolvidos com ela. Nos movimentos juvenis, eles são essa semente, né? Outra coisa importante também são os desafios e oportunidades da juventude. Né? Então, analisar esses obstáculos do engajamento político, tá bom? Então, existem muitos desafios para o jovem. Se tem para o jovem, imagine agora para a mulher. As mulheres, né, que têm conquistando aos poucos seu espaço na sociedade. Né? Então, vamos ver aqui um pouco da história. Né? O histórico das mulheres, da sua participação política, tem evoluído ao longo do tempo. Hoje a mulher está na política, a mulher está fazendo já um pouco, né, certo tipo de trabalho que não fazia alguns anos atrás. E nós temos os movimentos feministas, que são fundamentais, né, para a luta dos direitos das mulheres. Nós temos também os desafios que elas enfrentam, que são as barreiras que as mulheres enfrentam. Né? A mulher ela amamenta, a mulher ela menstrua, a mulher tem uma anatomia, a mulher tem hormônios, tem um monte de coisa em volta da mulher que muitas vezes colocaram barreiras para que ela fosse... Né? Então, a maternidade, né? Mas não, hoje tem
um novo olhar sobre o papel da mulher na sociedade, de inclusão e que ela tenha representatividade. Estratégias de mobilização agora, vamos ver algumas estratégias. Organização comunitária, então você vive numa comunidade, numa sociedade, a comunidade pode se reunir em torno de um problema. Falta água, vamos reunir. Por que está faltando água? Né? Então, a organização da comunidade em torno de uma causa. O planejamento de campanhas. Né? Está tendo ali uma epidemia, uma doença, alguma coisa, o lixo. Vamos fazer uma campanha para mostrar para a sociedade, para a comunidade que pode melhorar, que pode mudar. Jogar lá para os políticos representativos da sociedade, né, buscando uma solução. Mobilização, tá bom? Ferramentas. Recursos para a mobilização pode facilitar a organização e a participação ativa. Então, buscar recursos, né? Aí recorrer, claro, aos órgãos que podem, né, gerar recursos para isso. E quais são os desafios, pessoal, do engajamento político? Nós temos aqui o obstáculo da apatia, da desinformação, do medo, né? Ah, não vou não, né? Aquele medo. Esse desinteresse e apatia, nós podemos dizer que é uma questão de analisar as causas do desinteresse político pelas pessoas e combater essa causa do desinteresse político, né? Para que as pessoas participem mais. Ah, não quero nem saber. Então tem que ver o que está acontecendo, né? Ele tem que entender qual o problema que tem a ver com a vida dele. E quais são as estratégias? Apresentar soluções, criar projetos, programas, engajamentos, né? Então, fazer projetos, estudar, ler sobre os assuntos, né? E esse engajamento político e a mídia? E aqui a gente vai, então, entrando no último tema, que qual é o papel da mídia na política, pessoal? É grande, né? A mídia está em todo lugar, no rádio, na TV, na internet. Discutir as influências políticas, a opinião pública, tudo isso tem que estar sendo analisado pelas pessoas, né? A análise crítica é um ponto também importante, ó, na cobertura da mídia, ver o que está dizendo, de onde vem a fonte, né? Qual é aquela situação ali, qual é a opinião que está sendo mais colocada. Então, olhar para tudo isso, tá bom, pessoal? Tem que olhar para esses pontos aí. E, por fim, a influência da mídia na opinião pública é estudar. Estudar, estudar, estudar. Os casos, né, para que a gente possa, então, ir cada vez mais conhecendo essa realidade e assim a gente possa, vendo, a gente possa combater e ajudar a transformar para o bem comum. Tá certo, pessoal? Isso é política. Política é o bem comum. É para que todo mundo viva bem na sociedade. Isso é política. Então, não esqueçam que o engajamento político, para que haja o bem comum, é preciso que haja engajamento político. Só os políticos não vão dar conta. Só os políticos não vão se interessar muito por fazer as coisas mudarem. O engajamento político, sim, porque a sociedade toda vai se envolver em torno de uma causa, lutar por ela e buscar melhorias para a sua comunidade. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Então, até a nossa próxima aula.